amigos do Centro Espírita Augusto Silva. Sejam todos muito bem-vindos ao canal do YouTube. Sintam-se todos acolhidos neste momento, que damos continuidade às reflexões das cartas de Paulo, né? Hoje nós vamos estudar sobre o vaso sagrado. É a carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta, capítulo 4, versículo 4, em que ele assim escreve: que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, né? E Emmanuel vai trazer reflexões sobre esse versículo nesta obra, Vinha de Luz, capítulo 156. O que será que Paulo gostaria de dizer sobre vaso? E como utilizar esse vaso de forma santa e honrosa, né? Emmanuel assim escreve nessa lição de Vinha de Luz, né? Já deixando claro para nós que o vaso é o nosso corpo que foi confiado por Deus a nós. E aí Emmanuel já começa puxando a nossa orelha ao nos dizer: o homem comum, em sua falsa visão do caminho evolutivo, inadvertidamente procura saturá-lo de enfermidade, de lama e de sombras em toda a parte. Observa-se consequências funestas de semelhantes desvios. Aqui aparecem abusos de alimentação, além surgem excessos inconfessáveis, existências numerosas esbarram no túmulo à maneira de veículos preciosos atropelados ou esmagados pela imprevidência. Não faltam recursos da bondade divina para que o patrimônio se mantenha íntegro nas mãos de nós, meros mortais. E ele continua: a higiene, a temperança, a medicina preventiva, a disciplina jamais deverão ser esquecidas. O pai não se desocupa das necessidades dos filhos, mas sim, os próprios filhos é que menoscavam os valores da sabedoria e que lhe empresta por amor. Alguns superlotam esse vaso sagrado com bebidas tóxicas e estonteantes, transformam-no em máquina da gula carniceira, quando não o despedaçam nos choques do prazer delituoso. Em obedecer os impositivos de equilíbrio na lei divina, reside a magnífica prova para todos os filhos da inteligência e da razão. Raros saem dela integralmente vitoriosos. A maioria espera milagres para exonerar dos compromissos assumidos, esquecendo que o problema do resgate e do reajustamento compete a cada um. O melhor pai terrestre não conseguirá preservar o vaso dos filhos, senão transmitindo-lhes as diretrizes do reto proceder. Fora, pois, a lição da palavra e do exemplo, é imprescindível reconhecer que cada criatura deve saber possuir o próprio vaso em santificação e honra para Deus. Bom, é uma grande lição para todos nós. Afinal, esse instrumento, esse vaso, nós estamos utilizando diariamente, né? Por mais que nós dormimos, ele continua em atividade para que o nosso espírito possa se manifestar nessa escola chamada Terra. Sem esse instrumento, sem esse vaso tão sagrado, a gente não conseguiria progredir, nós não conseguiríamos caminhar e manifestar neste planeta. E será que nós compreendemos verdadeiramente o que é o corpo? Porque da forma como Emmanuel vem trazendo para nós uma verdadeira chamada de atenção, né? Como nós estamos nos entregando
né, a esses desejos tão materiais que deterioram esse instrumento. E é interessante que muitas vezes nós temos mais cuidado com outros instrumentos, como um carro, um computador, um celular, do que com o próprio corpo, não é mesmo? A questão é que esses outros bens, né, esses outros instrumentos, eles são rapidamente trocados. O corpo não. Não é possível trocar o corpo. Nós temos que cuidar. É claro que a cada reencarnação nós recebemos um novo vaso, mas isso não significa que neste momento, nessa reencarnação em que estamos vivenciando, a gente pode utilizá-lo da forma como nós desejamos, dessa forma que Emmanuel colocou aqui no Vinha de Luz, sem a inteligência e sem amor. Mas vamos lá compreender um pouquinho sobre o corpo. Conceito de dicionário, que muitas vezes a gente acha que não é tão importante, mas é importantíssimo, né? No dicionário Michaelis, corpo vem trazer para nós o seguinte: conjunto de elementos físicos que constitui o organismo, formado por cabeça, tronco e membros. Estrutura física de uma pessoa, né? Como ele coloca elemento físico que constitui o organismo. Tudo neste planeta, né, tem o seu vaso próprio para sua manifestação, né? As plantas com seu vaso, nós temos os animais, né? E nós homens, né, que já temos já essa formação, cabeça, tronco e membros, né? Essa é a nossa formação básica. E essa estrutura física de uma pessoa. Então, todos nós temos esse instrumento. E na doutrina espírita, Allan Kardec vai trazer para nós na obra O Céu e o Inferno, né? O conceito de corpo. Ele coloca o seguinte: invólucro material que reveste o espírito temporariamente para o preenchimento de sua missão na Terra e execução do seu trabalho ao seu adiantamento. A partir do momento que tivermos em nós entranhados esse conhecimento, esse conceito de que somos espírito e que estamos temporariamente neste planeta com esse invólucro, né? Nosso espírito está por alguns anos ali aniquilado, temos as suas propriedades, né? Entre aspas, congeladas, né? Então isso é temporário. Vamos nos colocar dentro de nós esse conceito, a importância dessa temporariedade, porque nós não ficaremos aqui eternamente, e partindo disso, tenhamos mais cuidado, respeito e amor e gratidão por esse vaso emprestado por Deus a nós. Olha a riqueza que está diante de nós. Como eu disse, produtos, né, celular, carro, a gente compra ali na esquina, corpo não. Só Deus pode permitir que co-criemos um universo para manifestarmos aqui e, acima de tudo, para o nosso progresso. Olha como o Pai é amoroso. Ele nos concede esse instrumento para a nossa evolução. Então, tenhamos orgulho do nosso corpo. E Emmanuel, nas suas diversas obras na doutrina espírita, traz vários conceitos também de corpo muito interessantes. Ele coloca em algumas obras: máquina divina, harpa divina, vaso de luz, concha milagrosa, câmara abafadora e templo miraculoso. E assim como diversos outros conceitos que nós podemos encontrar, mas destacando somente este, né? O tempo todo Emmanuel trazendo essa divindade para nós. Quando ele coloca harpa, que música, que melodia nós estamos colocando no universo, neste planeta, no ambiente que nós estamos. Olha que linda essa associação. Nós somos espíritos tocando uma harpa divina. Confiemos nisso. Nós somos vaso de luz. Nós somos uma câmara
né? Nós habitamos uma câmara abafadora, porque tudo aquilo que deixava o nosso espírito muitas vezes agitado, confuso, porque quando estamos no plano espiritual, na erraticidade, tudo vem à tona. Na obra de André Luiz, Ação e Reação, destaca-se mais ao final da obra o desespero dos espíritos que, infelizmente, não tiveram uma boa conduta. E eles querem imediatamente retornar para a Terra. Por quê? Porque é a câmara abafadora, o véu do esquecimento, permite que o espírito se entregue verdadeiramente para aquela tarefa de forma mais tranquila. Porque seria muito difícil olhar ao nosso próximo e encontrar nele o nosso algoz ou a nossa vítima. E aí o Pai vai trabalhando a vida de forma amorosa, suave, para que nós consigamos progredir, evoluir, e através desse templo miraculoso, né? E há uma outra carta de Paulo, muito interessante, é a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19 a 20, em que Paulo vai nos chamar a atenção da seguinte maneira: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sabeis de vós mesmos? Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, primeiro, a nossa vida, o nosso corpo não pertence a nós, pertence a Deus. A gente se acha dono de tudo. Não. Nós somos filhos de Deus. Estamos aqui por uma missão própria, de luz, de amor, não de castigo. É de evolução, né? Então, termos essa conveniência. E como estamos utilizando esse corpo para influenciar o nosso próximo? Como estão sendo as nossas manifestações, as nossas palavras, atitudes, as nossas postagens, né? Os nossos exemplos dados ao longo do nosso dia a dia, onde nós estivermos, independente se é em casa, no trabalho, em qualquer lugar, andando na rua, conversando com os amigos, tomando café, em qualquer lugar. Como estamos influenciando o nosso próximo? Muitas vezes ficamos muito confusos com o termo Espírito Santo que Paulo utiliza nessa carta, né? O vosso corpo é o templo do Espírito Santo. E Vinícius, na obra Nas Pegadas do Mestre, nos esclarece que Espírito Santo é a nossa consciência, é a nossa essência. E aí, recordamos o livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência, né? Então, o vosso corpo é o templo da essência, da sua consciência. É isso que deve manifestar. Ele está ali guardando esse tesouro, né? E glorificar, né? Porque ele coloca, glorificar, pois, a Deus no vosso corpo, né? O que é glorificar? É viver a mensagem do Evangelho. Então, nós achamos que o Evangelho está muito distante de nós, lá da época de Jesus, ou até mesmo no Antigo Testamento. Então, como que essas palavras que a gente pode considerar tão, entre aspas, perdidas no tempo, elas conversam conosco hoje? Mas faz-se necessário a gente se debruçar ao estudo, se entregar de coração, de espírito, de inteligência, para compreender essa conversa, para compreender esse roteiro de luz, né? E aí nós vamos encontrando significado a tudo isso e vamos conseguir, como diz aqui, viver a mensagem do Evangelho. E falando em Evangelho, né? Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13.
Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípio, com que há de se salgar? Né? Então, se o sal não tem sabor, para que serve? Né? E Emmanuel, na obra Livro da Esperança, né, a gente vai falar, ele comenta, né, frequentemente atribuís ao corpo as atitudes menos felizes que te induzem à queda moral e, por vezes, diligências enfraquecê-lo ou flagelá-lo a pretexto de evitar tentações. Primeiro, a gente sempre coloca que toda tentação é do corpo. Não. Dona Joana de Ângeles, na obra Vida Feliz, já fala, deixa bem claro, não é o corpo que é fraco, mas é o espírito que permanece rebelde. Né? Então, o corpo é nada mais é do que a matéria. Né? Quem vai atendendo às suas necessidades, esses desejos, é o espírito. Quem vai dando ali o norte, né? É como se estivesse num barco. Quem que está no leme? É o espírito? Ou a gente está permanecendo que as más tendências desse espírito se manifestem? Né? E aí, voltando ao Evangelho de Mateus, porque Jesus deixou bem claro, né? Vós sois o sal da terra. Se é o sal da terra, por que que nós estamos colocando esse instrumento como forma que nos induz à queda moral? Não, não é ele. O que que o sal faz? Né? Dá sabor ao alimento e auxilia na conservação. Né? Antigamente, na época de nossos avós, quando não existia geladeiro, até os mais antigos, eles utilizavam sal. E até hoje tem culturas que utilizam o sal para conservar os alimentos, né? Então, que possamos dar sabor à vida, às oportunidades e às situações que nos chegam. É isso, para isso que nós estamos aqui. Nós somos o sal da terra. Devemos dar sabor à vida e conservar-nos e também o próximo, livre da deteriorização, porque o planeta está recheado, né, de oportunidades menos boas, que nos induz a caminhos que nos trarão consequências que serão desagradáveis, que estão fugindo do nosso propósito. Então, ser o sal, ou seja, nos conservar no caminho do bem e irradiar luz, compreender este caminho. Então, tudo está, como o Evangelho conversa conosco, aqui dentro de nós. E Emmanuel ainda coloca, né, no Livro da Esperança, esquecendo, contudo, que todos os patrimônios visíveis da humanidade na Terra foram levantados pelo corpo. Meus amigos, observe o planeta, quanta coisa boa nós temos. A nossa casa física, né? O tijolo que foi colocado ali, o cimento que foi trabalhado, o telhado, toda a segurança, o nosso local de trabalho, um prédio em nossa cidade. Quantos monumentos bonitos nós temos no nosso planeta. Tudo que esses olhos da carne veem, foi erguido pelo corpo. Sem ele, nada disso existiria. Só que isso também é temporário, passageiro. Se não cuidar, vai se perder. Assim como a casa do caminho, aquele local onde foi trabalhado, tinha Pedro, Paulo, tudo isso se perdeu para nos mostrar que tudo é temporário. Mas o corpo, né, Emmanuel, sempre trazendo Emmanuel para as nossas reflexões, na obra Roteiro, coloca o seguinte: o corpo humano na Terra é o mais sublime dos santuários e uma das super maravilhas da obra divina. Da cabeça aos pés, sentimos a glória do Supremo Idealizador. Nem a própria ciência ainda conseguiu construir esse santuário.
Ainda falta instrumento para a nossa mente humana compreender essa super maravilha, esse precioso instrumento que nos recebe, que nos auxilia na evolução. Mas, trazendo outro evangelho, né? Evangelho de João, capítulo 15, versículo 4. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não tiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Então perguntemos, qual a nossa base? A que ou a quem nos apoiamos? Como disse anteriormente, né? Se estivermos seguindo a multidão, o barulho do mundo, nós nos perderemos do caminho. Mas aí podem se questionar, então, a partir de agora eu não posso ir em festa, não posso fazer nada que seja, entre aspas, sagrado e determinado pela lei divina, não posso atender o desejo do meu corpo, beber algo que me deixa de forma inadequada, não posso comer um doce, não é isso. Emmanuel também deixou muito claro no Linha de Luz sobre equilíbrio, né? É estar no mundo sem ser do mundo. Vamos lembrar do Chico? Quando ele foi levado lá no prostíbulo pelo próprio pai, o que ele fez? Ele saiu correndo de lá, ou condenou o pai, ou saiu xingando todas aquelas mulheres que estavam lá? Não. Ele glorificou Deus como? Orando, acolhendo cada uma daquelas almas que sabiam que não era um trabalho fácil, mas ele compreendia que elas precisavam de carinho e respeito. E quando ele precisou, elas foram lá ajudá-lo, né? Então, podemos sim entrar em qualquer lugar deste planeta, mas Chico também fala, é preciso saber sair. É saber entrar e sair daquele ambiente. E nós só saberemos entrar e sair se estivermos, como coloca aqui, a nossa base com Jesus. Levar o evangelho, meus amigos, não é ficar o tempo todo citando, como eu estou fazendo aqui, citações do evangelho, trazendo evangelistas, não. Viver o evangelho é viver coerente com o bem, com amor. É respeitar respeitar o trânsito. Se estamos, por exemplo, como pedestre, atravessar na faixa de pedestre. Se estamos como motorista, respeitar a legislação. Não pode virar nessa rua, é contramão, não vou virar. Ah, mas é só um pedacinho. Não, é uma legislação que eu devo respeitar. Se a gente consegue já respeitar a lei humana, que é transitória, todos nós vamos conseguir respeitar a lei de Deus. Porque se fostes pequeno, né, naquilo, se fostes fiel no pequeno, o muito será dado. Jesus comenta isso na parábola dos talentos. É a gente ser fiel aqui, nas diretrizes humanas, sendo respeitosos. A gula, como Emmanuel coloca aqui, a partir de agora todos nós vamos sair comendo desesperado. O que vai acontecer com o corpo se nós comermos de uma vez só 10 caixas de bombom? Vai passar mal. Aí nós vamos falar que é castigo de Deus? Não, é consequência. Então, a partir de agora não pode comer chocolate? Não é isso. Podemos comer sim, mas não precisa comer 10 caixas. Pode comer 2 bombons para satisfazer aquela necessidade. É importante também. Né, para o corpo, para a nossa mente, para tudo. Mas, voltando aqui, qual base nos apoiamos? Aquele a quem nós estamos conectados. Né? Nesse grande edifício que nós somos, como que está essa base? Reflitamos nisso. Né? E Emmanuel, também no roteiro, capítulo 3, ele coloca assim, a bênção de um corpo ainda que mutilado ou disforme na terra,
é como preciosa oportunidade de aperfeiçoamento espiritual, o maior de todos os dons que o nosso planeta pode oferecer. Então, independente da dificuldade ou da limitação que esse instrumento nos oferece, é oportunidade bendita para o crescimento do espírito. Muitos até falam, né, que os deficientes, eles têm uma prova a cumprir porque em existências anteriores prejudicaram ou utilizaram mal o seu instrumento. Pode ser sim, mas nós não podemos nunca utilizar isso como via de regra, né? Há muitos espíritos, até na obra Missionários da Luz, em que um espírito de grande elevação espiritual, de muita luz, pede para o seu corpo vir, entre aspas, com a feiura, porque a beleza, quando não está com sua base, né, pautada na moral e voltada para a luz, ela se perde. Então, esse espírito do Missionários da Luz pede isso. Então, não taxemos, né, como Emmanuel coloca aqui, o corpo mutilado ou disforme como um castigo. Ele deixa muito claro, é um dom, o maior dom que o planeta pode oferecer, né? E aí, no livro da Esperança, o Emmanuel ainda vai dizer: és espírito eterno, em serviço temporário no mundo. O corpo é teu refúgio e teu bastão, o teu vaso e a tua veste, a tua pena e teu búrio, tua harpa e tua enxada. Abençoa, pois, o teu corpo e ampara-lhe as energias, para que ele te abençoe e te ampare no desempenho de tua própria missão. Reflitamos. O que nós fazemos com a nossa roupa? Essa roupa aqui que nós utilizamos no nosso dia a dia. A gente põe para lavar, não é mesmo? E aí toma-se todo o cuidado com essa lavagem. A gente não vai jogar no tanque, esfregar com aquela escova, ou vai utilizar qualquer produto. Não. A gente procura entender, esse tipo de vestimenta, eu tenho que utilizar um tipo de sabão diferenciado, vou colocar numa máquina de lavar, como que vai ser ali o processo de lavagem? Posso secar no sol? Não, tem que secar numa sombra. Posso passar ferro, né? Ou não utiliza mais ferro. Então, se para essa vestimenta que nós utilizamos no nosso dia a dia, nós temos esse cuidado, tenhamos cuidado com o nosso corpo, com o nosso vaso, né? Tão bonito como ele coloca que é o nosso refúgio. E realmente, nós estamos aqui na Terra refugiados para trabalhar no amor, para trabalhar na luz. Nós temos essa bênção, nós temos essa oportunidade concedida por Deus. E ainda por cima, nós estamos amparados por Jesus e por uma espiritualidade de luz gigante que nos acompanha, né, para nos ajudar a cumprir a nossa própria missão, né? E o finalzinho que Emmanuel coloca, né? Abençoe e ampare no desempenho de tua própria missão. Porque é retorno, né? Se a gente cuida, a gente será cuidado. E para fechar esse momento de reflexão, gostaria de deixar Emmanuel, como sempre, da obra Roteiro, capítulo 2. Emmanuel escreve assim: e quando sabe utilizar as sombras do palácio corporal que aprisiona temporariamente no desenvolvimento de suas faculdades divinas, meditando e agindo no bem, pouco a pouco, tece as asas de amor e sabedoria, com que mais tarde se desferirá venturosamente os voos sublimes e supremos para a eternidade. Então, nós estamos aqui para construir, ele usa muito lindo esse termo, tecer, né? Nós estamos tecendo essas asas para alçarmos voo, né, para a eternidade.
Então, que tenhamos consciência, que possamos utilizá-lo como vaso de luz, né? Voltando aqui no versículo de Paulo, confessai, perdão, meus amigos, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e em honra, né? Que a gente consiga utilizá-lo da melhor maneira possível, com base em Deus, na mensagem de Jesus, com auxílio da espiritualidade e deixando que a nossa consciência, a nossa própria luz, brilhe nesse vaso a cada dia. Confiemos sempre e agradecemos por todas as oportunidades que o Pai nos oferta. Um grande abraço a todos, estejam com Deus e até a próxima oportunidade, a próxima palestra aqui no canal do YouTube. Muita paz.